Aqui estamos mais uma vez, pela graça de nosso bom Deus, agora sob uma chuva mansa, gostosa, tranquila, e aproveitando para ler a Escritura, para ler a Bíblia com cada irmão. E como já tenho dito outras vezes, vocês me ajudam na minha leitura, no meu estudo diário sistemático, mas estamos aqui para lermos juntos e comentar alguma coisa a respeito do texto lido. Sejam bem-vindos. Normalmente a nossa programação é ao vivo, hoje é uma exceção. E logo após a abertura, nós começaremos a leitura desta manhã. Pois bem, meus irmãos, aqui estamos. Nós vamos ler no segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir do verso 18. O capítulo de número 7 fala de quando Davi desejou construir a casa, uma casa para a habitação do Senhor, para colocar a Arca da Aliança. E Deus pediu que ele esperasse um pouco, através do profeta Natã. E o ministério de Davi como rei foi acompanhado especialmente por 2 profetas, mas 3 profetas fizeram parte da sua vida. O início do seu ministério, Samuel, o profeta, o qual o ungiu a primeira vez, mas logo Samuel morre. Antes de morrer apareceu também o profeta Gade, e agora nós temos Natã. E se eu não estiver enganado, falando para vocês aqui apenas de memória, mas eu acredito que também durante o ministério político, estadista de Davi como rei, também ele foi auxiliado por Ido, que também era um profeta. Bem, falando dessa parte da história, ele está sob a orientação de Natã, o profeta. E Natã chamou ele e falou: o Senhor disse, assim diz o Senhor, você não me construirá casa, mas o seu filho, um descendente seu, e a sua casa será erguida, e nunca te faltará um descendente, etc. Daí terminamos essa leitura, na última oportunidade, no verso de número 17. Hoje nós vamos ler a partir do verso 18 e terminar o capítulo, se o Senhor permitir, com a oração de Davi. Realmente uma oração. Todos esses versos aqui são palavras do profeta, ou melhor, do rei Davi a Deus, que é uma oração bonita, muito profunda, sincera. E nós vamos ler ela, a oração dele, e fazer alguns poucos comentários. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir do verso 18. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. E este é o procedimento dos homens, ó Senhor Deus. Na verdade eu li com entonação diferente, É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? E que mais te posso dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber teu servo. Portanto, grandioso és
ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só. Que coisa bonita, né? Segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos, reconhecendo a unidade de Deus entre nações, entre um tempo em que todas as nações em redor eram politeístas. Isso precisa ser mencionado, viu? Mas deixa-me ler primeiro toda a oração, depois voltamos a comentar. Vamos ao verso de número 23. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, pois tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo, para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre e faz o que tens falado. Na verdade, foi Deus quem disse que iria fazer da casa de Davi uma casa eterna, né? E Davi apenas disse: Senhor, confirma para sempre esta palavra, como tens falado. 26. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelastes aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua mão serás para sempre bendita a casa de teu servo. Bem, Davi era poeta. Terminamos a leitura do capítulo 7, e nessa facilidade com as palavras, a habilidade em falar, ele orou uma bela oração. É claro que a oração ela não tem que ser palavras belas, poéticas, bem elaboradas, como Davi era capaz de fazer. O livro dos Salmos é uma boa parte do livro dos Salmos, quase a metade dos salmos que temos foram escritos por Davi. Há talvez 73 salmos de 150 foram escritos por Davi. Então, percebemos aí uma habilidade para escrever que poucas pessoas têm. Há um contraste entre um guerreiro valente, destemido e estrategista, mas também poeta e hábil com as palavras. E ele fez essa oração, que na verdade não tem nada de habilidade humana, senão sinceridade para com Deus, gratidão para com Deus, e é isso que nós vemos nesta oração. Logo no começo dela, verso 18. Quem sou eu, Senhor Deus? Meus irmãos, pensem bem nisso. Muitos dos males da nossa vida é que nós pensamos muito de nós. Em algum momento da vida, nós vamos pensar muito de nós. E Davi estava no auge, quando Deus tinha dado sossego, paz para ele, de seus inimigos em redor, dos filisteus e de todos eles. As fronteiras do país, de todo Israel, estavam seguras, o que ainda não tinha acontecido. E Davi estava bem com o povo, estava bem com Deus, estava financeiramente bem, havia prosperidade para ele, e Israel estava vivendo uma fase que
há muitos e muitos séculos não vivia. Séculos, séculos mesmo. Bem, e Davi, então, nessa posição, reconhecido e amado por todo Israel, fez uma pergunta que contrasta com a realidade que ele estava vivendo. Qual pergunta, pastor? É essa. Quem sou eu, Senhor Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Veja se isso não é de uma humildade extrema. Quem sou eu? Qual é a minha casa? É o mesmo que dizer, quem é a minha família? Eu não nasci da nobreza, eu não nasci de uma família, de uma linhagem real. Então, quando ele disse, quem sou eu? Quem é a minha casa? Ele estava dizendo tudo isso. Ele estava reconhecendo que o único mérito de ele estar naquele posto como rei e amado e respeitado como era, o mérito era de Deus, unicamente, exclusivamente de Deus. Se nós temos de pensar nisso, viu? Eu mesmo preciso pensar nisso dioturnamente, de dia e de noite. O que temos, o que somos, o amor, o respeito, o carinho, a consideração, isso vem unicamente de Deus. Se Deus tem te dado alguma coisa, por menor que seja, não vá pensar que você conquistou com seus próprios méritos. Se não for a bondade de Deus, não teríamos nada. Se não fosse a bondade, a graça, soberania. Aliás, a soberania é um tema aqui nesse capítulo recorrente, ele é repetido, porque realmente é só soberania. Quer dizer, Deus querer por si próprio e não por mérito humano. Tudo isso está expresso não só no verso 18 que eu estou comentando, mas no resto do capítulo de toda a oração está dizendo a mesma coisa. Quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa para que me tenha trazido até aqui? A gente percebe, lendo assim, vocês que estão lendo conosco aqui todos os dias, lendo a história, pegamos a história de Davi desde o começo, você percebeu que ele era um homem quieto, confiante, vamos dizer assim, tranquilo. Ele esperou Deus colocar o reino na sua mão. Ele não foi atrás, ele não brigou, ele não reivindicou o trono que Deus já tinha dito para ele através do profeta Samuel, ungido ele como rei, e ele apenas esperou pacientemente o tempo. Ele não teve nenhuma articulação. Então eu vejo Davi como um homem realmente de confiar em Deus. Ele não adiantou as coisas. Nós falamos muito a respeito de ele não ter matado Saul, apenas ter poupado a vida dele lá naquelas perseguições, se lembra? Pois é, ele não adiantou as coisas, ele não matou Saul quando Saul estava desprevenido, quando teve oportunidade. Por que isso? Porque Davi esperava que Deus trouxesse a coroa na sua mão. E Deus trouxe. E Deus colocou a coroa na sua mão. E ele então pôde dizer a Deus, Senhor, quem sou eu? Qual é a minha casa? De onde eu venho? Capacidade, estudo, inteligência, que foi? Se não soberania de Deus, se não graça de Deus. Há uma outra coisa aqui que eu quero destacar ainda nessa leitura, que é o verso 19. Também está de maneira poética, é difícil da gente perceber, mas há aqui uma pergunta, que é esta: é este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? É este o procedimento dos homens? Quer dizer, seria essa a instrução, esse exemplo que Deus quer para todos os homens? Ele está fazendo uma pergunta que eu acho que nem precisa de resposta, viu? Pense bem, um homem que esperou em Deus, esperou Deus trazer a coroa e pôr na sua mão, é um exemplo para todos nós? É claro que é. Deus quer que a gente conquiste, Deus quer que a gente vença, Deus quer tudo isso para nós, mas
é um exemplo, Davi é um exemplo. Esse é o procedimento de todos os homens. Agora já estou respondendo. Este é o procedimento. Não faça como outros que anteciparam as coisas, pois aí o reinado não será eterno como o de Davi, que foi eterno, que é reinado para sempre. Por isso Cristo tinha que vir, Jesus Cristo tinha que vir da linhagem de Davi. Então, este é o proceder para todos os homens. Deus abençoa Davi, como ele quer fazer com você, comigo, se nós procedermos como Davi. Veja só o quanto isso é profundo. Estamos trazendo de lá para cá. Trazendo de Davi, fazendo de Davi um exemplo. Ele perguntou, é este o procedimento dos homens? Procedimento pode ser instrução para todos os homens. É este um exemplo para todos os homens, para a gente ver como se deve agir? Está aí a resposta. Aqui ainda temos mais algumas coisas, comentários aqui a respeito do... Eu comentei durante a leitura sobre o verso 22. Grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus senão tu, só. Veja que esse só, tu só, ele foi um reconhecimento especial porque lá, naquele tempo, eles eram cercados, inclusive dentro do próprio Israel, que começou a ser contaminado pelo politeísmo, que quer dizer vários deuses. Poli quer dizer vários. E o teísmo seria ter Deus. O tel é Deus. Então, em volta, todos os cananeus, todos aqueles eus que existiam lá em volta eram politeístas. A fé de Israel foi a primeira a ser monoteísta, exclusiva num único Deus, suficiente. E nós estamos vendo hoje um mundo evangélico amando Israel, entre aspas, defendendo Israel, se pondo ao lado de Israel, defendendo as causas de Israel, do país atual de Israel, as demandas de Israel, mas, infelizmente, não querem ser como Israel, monoteístas, ter apenas um Deus. Querem algumas coisas, alguns símbolos do judaísmo, mas querem ter Pai, Filho e Espírito Santo. É curioso como a Bíblia todinha nos mostra um único Deus e a gente ainda quer trazer uma doutrina que veio bem mais de centenas de anos depois de Cristo. Aqui está Davi, lá no Velho Testamento. 1000 anos, o reinado de Davi foi aos 1000 anos antes de Cristo. Aqui nós estamos a essa marca de tempo, 1000 anos antes de Cristo. E Davi dizendo isso, grandioso és Deus, porquanto não há semelhante a ti, semelhança aqui, não fala de um único Deus, mas a próxima fala não há outro Deus senão tu só, segundo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Agora eu vou destacar apenas mais assim, outros trechos, porquanto a oração ela é bem unida num tema só, ela não abrange vários temas, mas a oração é apenas uma. Engrandeça-se, é o verso 26, e engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. É claro que aqui há um zelo pelo próprio nome, pela casa de Davi, e confirmando o que Deus já tinha dito através do profeta, que seria filho dele, e nunca faltaria descendente na casa dele no reinado, e etc. Mas você percebeu que Davi fala mais da glória de Deus do que da sua própria? Pois é isso que Deus quer de nós. Ele não está muito interessado em trabalhar para o homem se engrandecer. Não, tudo que Deus faz é para a glória dele. Nós não precisamos de glória. O curioso, gente, é que tudo isso, o motivo desta oração, foi porque Davi queria construir uma casa para Deus. E, ironicamente, Deus inverteu, dizendo assim, eu construirei uma casa para você.
Uma casa quer dizer uma sequência, uma dinastia. A casa que Davi queria construir era a casa física. Era um local para colocar a arca e para dizer, ali é a casa do Senhor, a morada de Deus entre os homens. Mas Deus disse, eu te construirei uma família, uma dinastia. É claro que Deus estava falando de modo muito mais amplo, porque ele estava falando de Cristo, o filho de Davi que viria. Mas quando Deus muda nossos planos, gente, ele muda para melhor. Sempre, sempre, sem exceção. Se Deus mudar os seus planos, confia que isso é plano de Deus. Confia que isso será muito melhor do que os seus próprios planos. Por mais que a gente fique decepcionado, o plano de Deus é que é melhor, é perfeito. Então, nós vimos nesse capítulo muitas lições, muitas lições. Deus deseja operar por meio de um coração a Ele entregue. A frase que eu escrevi aqui na lateral da Bíblia. Que coisa! Como o de Davi. Se o seu for como o de Davi, Deus vai operar como ele operou com Davi. Deus abençoou o seu coração, Deus abençoou a nossa leitura. Aliás, só de lermos a Escritura todos os dias, que um cristão lê a sua Bíblia todos os dias, só de ler a sua Bíblia, nós já somos abençoados. Tenham todos um bom dia, se o Senhor nos permitir, amanhã continuamos a nossa leitura. Deixe um comentário aqui, uma saudação, ou quem está participando é agradável de ler, os demais irmãos também acho que gostam de ler. Tenham todos um bom dia com Jesus.